Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábio, na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábio, na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos segue na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. A escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos segue na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos segue na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Bom dia, queridos irmãos. Como de costume, nosso último domingo do mês, o culto é de manhã, às 10 horas da manhã. Eu vim aqui um pouquinho, hoje vocês podem estar estranhando, eu vim aqui um pouquinho antes para falar sobre os avisos, sobre o que vai acontecer na nossa semana, nossa programação semanal. Mas antes eu queria ler um versículo aqui, que está em Deuteronômio 31:6, um versículo de encorajamento, um versículo para a gente começar a nossa semana bem aí, em momentos difíceis, de dificuldade, para a gente ter uma confiança no Senhor. Vamos lá? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Então que a gente possa ter essa confiança que Deus ele está no comando, em meio a tanta dificuldade, Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Amém? Vamos aos nossos avisos? Primeiro deles, nossa reunião de oração, toda terça-feira, às 8 horas. A gente está fazendo pelo nosso grupo do WhatsApp. Às 8 horas você pode começar a colocar lá os seus pedidos de oração e de agradecimento. Estaremos orando cada um em sua casa, pelas circunstâncias. Às quintas e sábados também temos nosso encontro da mocidade. Se você conhece alguém, algum adolescente, ou se você mesmo quer participar, pode participar. Estamos sempre abertos a novas pessoas. A gente está fazendo pelo Zoom, pelo um aplicativo de chamada de vídeo.
você será muito bem-vindo. A gente está aprendendo sobre o livro A Celebração das Disciplinas, um livro muito bom, e nós já passamos pelas 4 primeiras disciplinas interiores, vamos para as disciplinas exteriores. Venha estar conosco, você vai ser muito bem-vindo, gostaríamos muito de ter você junto conosco. Também aos nossos domingos temos o culto, os 3 primeiros domingos do mês às 6 horas e no último às 10 horas, que nem hoje. E hoje nós também temos o Instagram, que é um meio de divulgação, o maior meio de divulgação hoje da nossa igreja. Pedir para que você puder ir lá, seguir, estar acompanhando tudo que a gente faz, está ali. Ali é como você quiser acompanhar a igreja por ali. Tudo será avisado, até algumas interações teremos ali. E pedir para que você divulgue também. Divulgue o nosso Instagram, divulgue esse vídeo, curta, se inscreva, ative o sininho. E esse é o que eu peço para vocês, esses são os nossos avisos, pedidos também. Também tem a questão financeira da igreja, se você puder estar ajudando. Nesse momento a igreja está parada lá, mas os custos continuam chegando, infelizmente não param, né? E nós temos custos, se você puder ajudar, estaremos muito agradecidos. E agora para finalizar, antes do nosso culto, eu queria fazer uma oração. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós em meio à dificuldade, Deus. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. Te peço também que o Senhor abra os nossos entendimentos, a nossa mente para entender um pouco do que o Senhor quer passar para nós neste domingo, Pai. Abençoe a nossa semana que vai se iniciar, seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que o Seu nome seja glorificado pela nossa vida e pelas nossas atitudes, Senhor. Isso que eu te peço mesmo e agradeço. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um culto. Hoje nós vamos falar do capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos. Semana passada o Chico trouxe o capítulo 27 para a gente, contando a história da tempestade, do naufrágio do navio onde Paulo era prisioneiro. E nós vemos ali que as 276 pessoas que estavam no navio sobreviveram. E quando eles encontram terra firme, eles encontram uma ilha chamada Malta. É uma ilha que tem aproximadamente 377 quilômetros quadrados. Para a gente ter uma dimensão do tamanho dela, ela é do tamanho da Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo tem 380 quilômetros quadrados. Então, imagine que a ilha onde eles foram abrigados ali pelo povo daquela localidade, ela tem o tamanho da Zona Leste de São Paulo. Então, vamos vamos começar o capítulo 28, vamos fazer a leitura dele agora. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, o pondo ao fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair de morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum mal, nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Aqui nesses primeiros 6 versículos aqui nós vemos a chegada deles à ilha. Paulo sempre foi um servo, um cara disposto a servir as pessoas, e as pessoas daquela localidade também olharam para eles e foram bondosos com eles, né? E Paulo recolheu alguns gravetos, e no meio desses gravetos tinha uma víbora, uma serpente. E Paulo, não vendo ali, deveria estar escuro ainda, e ele não conseguindo enxergar ali a serpente vai e morde a mão dele.
E aí o povo olha ali e fala, meu, esse cara já passou por tudo que passou, sofreu, passou pela tempestade, sofreu, quase morreu, e ainda acontece uma coisa dessa com ele, né? A gente deve conhecer pessoas que a gente olha e fala, meu, esse cara é muito zicado. Tudo, além de passar por uma situação dessa, ainda chega quando está em terra firme, tranquilinho, vai lá se aquecer, uma cobra vai e pica ele, né? Mas quando eles olham que nenhum mal aconteceu para Paulo, eles mudam de opinião sobre Paulo, né? Falam, meu, esse cara é diferenciado, esse cara aí tem uma coisa diferente dos outros aqui, porque as serpentes da região lá eram todas venenosas, não tinha nenhuma serpente ali que não fosse venenosa. E aí eles mudam de opinião. E aí, continuando nossa leitura aqui, nos versículos 7 a 10, e ali próximo daquele lugar havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama e enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, Paulo, depois do acontecido da fogueira lá, o Paulo fica famoso na ilha, e esse homem importante da ilha ali, Públio, ele convida Paulo e os outros oficiais, as pessoas importantes que estavam no navio ali, para passarem alguns dias com ele lá na casa. Paulo cura o pai dele, e a notícia começa a se espalhar por toda a ilha. E no poder do Espírito Santo ali, Paulo, no poder de Cristo, do Evangelho do Senhor, ele começa a curar as pessoas. E as pessoas começam a chegar a ele, e ele cura elas no poder de Jesus Cristo. E ele consegue ali também divulgar o Evangelho para aquelas pessoas. Imagine 3 meses ele passou naquela ilha. Imagine a bênção que foi Paulo para aquelas pessoas, né? Eles ouvindo do Evangelho através da vida de Paulo, ali, sendo curados, as enfermidades, e Paulo ter passado esse tempo todo com eles lá. Então, nós vemos a vida ali de Paulo que, em meio a toda a dificuldade que ele passou, em todo o sofrimento, toda a tribulação que ele passou na vida dele ali, e ainda ele se mantém firme porque ele tinha um alicerce, que era Cristo ali na vida dele, né? Nós estamos enfrentando ainda, né? Desde o começo da pandemia, como nós começamos com os nossos cultos online aí, nós temos passado dificuldades. Você, estamos enfrentando momentos difíceis porque nós temos o medo da contaminação desse vírus, nós temos o medo que os nossos familiares se contaminem, nós temos o medo de perder o emprego, nós temos o medo de tudo o que possa acontecer em meio a essa pandemia, né? Mas nós temos a certeza que nós temos Cristo conosco. Então, o alicerce que foi fincado ali na minha vida, na sua vida, a base que nós temos de Cristo na nossa vida tem que ser como Paulo. Ele passou por todas as dificuldades, problemas e ainda se manteve firme. E é isso que nós devemos nos manter também. Continuando, do versículo 11 até o 16 agora. E 3 meses depois partimos um navio de Alexandria que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteólio, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio. E às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo lhe permitiu morar por conta própria, com o soldado que o guardava. Então, aqui eles começam a viagem de novo para Roma,
Só que eles vão parando em vários locais. Vão parando, parando, parando. Encontram alguns irmãos, dão graças, tomam ânimo de novo. Paulo se anima ali para continuar a viagem. E quando ele chega a Roma, ele tem uma notícia: os presos vão são encaminhados ali para o cárcere, e Paulo ele tem a surpresa que ele fica em uma prisão domiciliar. Só que é uma prisão domiciliar meio diferente, né? Ele aluga a própria local onde ele vai ficar, a casa ali, e tem um soldado morando junto com ele. Então ele recebe esse benefício de poder estar em casa ali, só que com um soldado junto com ele ali, né? E aí, continuando a nossa história aqui, e aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse: Homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de quem acusar a minha nação. Por esta causa vos clamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com essa cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséssemos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então Paulo, chegando a Roma, ele junta os judeus ali e eles começam, e Paulo começa a conversar com eles, né? Ó, eu não fiz nada que pudesse para mim estar preso aqui. E eles falam: nós não recebemos nenhuma informação, nenhuma carta, nada que você falando de você, mas nós queremos ouvir de você, porque eles ouviam que os cristãos era uma seita e estavam difamando e proclamando o evangelho que ia contra as tradições, né? Então Paulo faz essa defesa. E continuando no versículo 23 até o 29, nós vemos Paulo usando essa defesa e trazendo até o escritos de Isaías para confrontá-los, né? Para confrontar os judeus. Então vamos ler aqui. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus e procuravam persuadi-lo à fé em Jesus, tanto que pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo, esta palavra: Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz de ouvido ouvires, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. E eles ouviram. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E quando Paulo cita esses versículos de Isaías, normalmente esses versículos eram usados por os samaritanos, para as pessoas que não faziam parte do grupo de judeus, né? E quando Paulo cita para os judeus isso, ele queria ali mesmo dar uma cutucada neles, né? Falar: vocês dizem que creem, que entendem, que são adeptos da lei, mas vocês não estão vendo, não estão enxergando que Cristo
é o Messias. E aí ele usando esses versículos ali, colocando para os judeus, eles entram em contenda, vira uma confusão total, uma briga generalizada ali. Alguns deles ainda creem no que Paulo está falando, concordam com o que Paulo está falando ali, vão para o time de Paulo ali, né? Mas outros saem nervosos e gera uma confusão total ali. E quando Paulo fala, então, vocês não estão acreditando em Jesus, não estão vendo o que Jesus é e o que ele fez, mas os gentios sim, eles estão crendo. Então, graças a Paulo, né, nós vemos o evangelho dividido na questão que Paulo, através da vida de Paulo, Deus usou a vida de Paulo para que o evangelho chegasse até nós. Se não fosse essa transformação aí de Paulo, quando ele se converte e ele se mantém firme, né, seguindo a Cristo, Paulo em todas tudo que acontecia com ele se mantinha firme, né? E se não fosse por essa vida de serviço, de servo de Paulo a Cristo, a Deus, nós não teríamos recebido esse evangelho. Lógico que a gente não pode tirar o mérito também dos outros apóstolos que pregaram o evangelho também. Só que eles pregaram numa região da Palestina, onde no ano de 66 a 70 ali, ela foi devastada pelos romanos, né? E o evangelho não teria o alcance que teve se Paulo não tivesse feito as suas viagens missionárias, pregado o evangelho para diferentes pessoas, se Deus não tivesse colocado Paulo em vários locais diferentes, né? E Paulo ele entendia muito bem que a igreja não poderia existir separada dessa intimidade com o seu Salvador. Paulo ele tinha isso em mente na sua vida, no seu caráter, nas suas pregações. Ele entendia que a gente teria que estar totalmente conectados a Cristo para poder ter uma vida que agradasse a Deus. E nos versículos 30 e 31, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia a todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então isso aconteceu de 60 a 62 a.C., quando Paulo ficou ali recebendo as pessoas, pregando o evangelho, atendendo às necessidades das pessoas que vinham procurá-lo. E em 64, quando Nero incendeia Roma, ele coloca a culpa nos cristãos e Paulo é libertado. Ali Paulo tem essa libertação. Só que em 67, Paulo é preso novamente e morto, né? Aí ele é decapitado. O que nós vemos aqui no livro de Atos, nós aprendemos 3 lições nesse livro de Atos. Pelo menos o que eu tirei aqui desse livro, né? A primeira delas, manter-se firme em meio às dificuldades. Em qualquer situação de dificuldade, Paulo ele sabia quem cuidava da vida dele, quem que era o dono da vida dele. Em meio a naufrágios, perseguições, apedrejamentos, prisões, Paulo sabia quem que era o Deus que cuidava dele, quem garantia a vida dele, quem a vida dele estava nas mãos. Então nós temos ter essa certeza que Cristo cuida da nossa vida, Cristo está cuidando da minha e da sua vida. Pode ser em qualquer dificuldade que a gente enfrente, Cristo cuida da gente. A segunda lição que nós tiramos aqui desse capítulo, pregar o evangelho em todo momento. Não existe tempo, não existe hora, não existe lugar. Em todos os momentos, Paulo pregava o evangelho. Em qualquer oportunidade que ele tinha, ele pregava o evangelho para as pessoas. Ele usava do evangelho de Cristo para motivar as pessoas. Ele usava do evangelho para se reanimar também. Ele estava totalmente conectado com o seu Salvador. E a terceira lição que nós vemos aqui, notamos que o livro de Atos ele acaba no capítulo 28
no versículo 31, e o versículo 31 eu vou repetir aqui, diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, o livro de Atos ele não tem um final. Por que ele não tem esse final? O que nós entendemos nisso é que o livro de Atos ele só vai ter um final quando Cristo voltar. A missão de Atos aqui, a missão de Paulo, a missão dos apóstolos, ela não foi concluída, porque ela só será concluída quando Cristo voltar. E aí nós teremos essa missão completa, junto ao lado do nosso Salvador. Então, o livro de Atos, ele continua na minha vida, na sua vida, pregando esse evangelho, tendo que levar esse amor que Paulo sentia pelas vidas, pelas pessoas, e que ele demonstrava isso em atitudes. Que nós temos que continuar essa trajetória do livro de Atos, continuar a nossa missão, ser um missionário, ser missional em todos os lugares onde eu frequento, onde eu vivo, onde eu me relaciono com pessoas, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, em todos os ambientes onde eu estou presente, nós temos que ter esse trabalho missional. Como? Servindo as pessoas, ajudando as pessoas, pregando o evangelho também às pessoas, que é muito importante, mas também demonstrando isso em atitudes, em obras, né? Nossa vida, ela tem que resplandecer a luz de Cristo. Nós temos que ser o reflexo de Cristo. Paulo ele foi esse reflexo para todas as pessoas. E nós temos que ser também. E que eu e você possamos ser, assim como Paulo foi, fiéis até a morte. Como a gente possa tirar as lições aí, olhando para a vida de Paulo, olhando para esse livro de Atos, onde nós vimos várias coisas acontecendo na vida dos apóstolos, na vida de Paulo, mas em todos os momentos eles sabiam aonde buscar refúgio, eles sabiam onde eles estavam firmados, e que a gente tem essa convicção de que somos filhos de Deus, que temos um Deus que cuida de cada um de nós. Nós não sabemos o tempo que duraremos nessa terra, nesse mundo, mas nós estamos aqui de passagem, e que a nossa vida seja seja marcada, a gente consiga marcar a vida de pessoas com a nossa vida, com o nosso reflexo de Cristo, que a gente consiga refletir esse Cristo para todas as pessoas que vêm passando por dificuldades, que vêm sofrendo, que estão alegres também. Vamos compartilhar essa alegria junto com elas também. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que a gente possa juntos aí continuar na nossa caminhada e sendo sempre fiéis servos de Deus, e que a gente possa chegar no final da nossa vida e dizer assim como Paulo disse: completei a carreira, guardei a fé. Que a gente consiga, em meio a essa pandemia que a gente vem passando, essa dificuldade toda que nós vamos passando, guardar a fé, sermos fiéis até a morte. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos que estão assistindo esse vídeo. Espero que a gente possa ainda se encontrar o mais rápido possível aí pessoalmente. E eu queria orar agora com você. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus. E que a gente tenha essa certeza, Senhor Deus, de sabermos que o Senhor é quem comanda a nossa vida, Deus. Por mais que a gente enfrente dificuldades, passemos por qualquer coisa, qualquer situação na nossa vida, o Senhor está cuidando de tudo, Deus. Obrigado porque nós temos essa certeza que o Senhor cuida de cada um de nós, Pai. Abençoa as nossas famílias, abençoa todos os que estão assistindo esse vídeo, Deus. E se tiver alguém passando por um momento difícil, de enfermidade, financeiro, que o Senhor possa visitar, Deus, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada família, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Mas principalmente, Deus, coloque a sua paz no nosso coração, que a gente possa olhar para o Senhor e sentir, Deus, a sua presença todos os dias na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, valeu galera, e até a próxima. Deus abençoe a todos.
Vamos ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. As mulheres